para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos à 9ª aula de Geografia do 8º ano, que tem como tema América, fatores do clima e vegetação. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Sejam bem-vindos. Pessoal, mais uma vez o nosso livro didático. Vamos aproveitar nesse momento para desenvolver uma relação melhor com o nosso livro didático. Porque a gente não está na sala de aula, a gente não está na escola, a gente está em casa. E em casa o livro é a nossa fonte de consulta permanente. Então, por exemplo, você pode assistir a aula e fazer umas atividades, procurar lá no livro didático a unidade sobre a América, o continente americano, e fazer as atividades sobre os fatores do clima. Você pode ir na escola, pegar suas atividades com o professor, pelo WhatsApp, estudar o livro. Você pode simplesmente ler o livro, muito bom. Eu particularmente gosto muito de estudar geografia. Mas pessoal, mais do que nunca, a gente precisa desenvolver uma relação melhor com o nosso livro didático, porque agora ele é o nosso maior ponto de apoio nas aulas remotas. Para a nossa aula de hoje, nós vamos continuar a aula anterior, vamos continuar falando sobre os fatores do clima e sua importância para a definição dos climas da América, do continente americano, do nosso continente. Mais uma vez eu vou começar a aula diferenciando a ideia de tempo da ideia de clima. Geralmente se confunde muito isso, a ideia de tempo com a ideia de clima. Pessoal, o clima é o que é permanente. Qual é o nosso clima predominante no território brasileiro? É o clima equatorial e o clima tropical. Climas das zonas tropicais, né? E o tempo? O tempo muda toda hora, pessoal. Tem hora que está ensolarado, de repente muda, cai aquela chuva, de repente fica parcialmente nublado. Então o tempo é essa modificação cotidiana do dia, né? E o clima? O clima é o que é permanente. Durante 30, 40 anos, o clima é sempre o mesmo, certo? E aí eu trouxe essa tabela para a gente comparar. Do ponto de vista da localização espacial, o clima é ampla, né? O clima equatorial predomina na América do Sul, no norte da América do Sul. O clima tropical, grande parte do território brasileiro. Já o tempo ele varia. Não é isso? Depende de cada lugar, de cada localização. Eu posso estar na zona urbana da minha cidade, pode estar o tempo, pode estar chuvoso, na zona rural pode estar ensolarado, certo? Do ponto de vista da escala temporal, o clima ele não muda nos 30 anos, 40 anos, ele é sempre o mesmo. O tempo muda em poucas horas, ele pode mudar. Na estação chuvosa, é provável que chova. Pode começar o dia ensolaradão. Mas quando começar a estação chuvosa, leve logo o seu guarda-chuva quando sair de casa, porque pode mudar a qualquer hora. Na estação seca, não. A gente sabe que aquele sol é o dia todo, né? Para nós que vivemos aqui no clima tropical, certo? Quanto à precisão, né? O clima, a precisão, o estudo do clima, ele estabelece uma variação para a temperatura. Por exemplo, onde o clima é frio, a temperatura é abaixo de 0, né? Por isso que o clima é frio. E não varia muito, não. É sempre essa mesmo lá frio. No caso do Brasil, que é a maior parte do nosso clima equatorial e tropical, a nossa variação de temperatura está entre 20 e 30 graus. Isso não muda muito, não, né? A variação, no caso, da temperatura, certo? Já o tempo, a variação é constante, o tempo está toda hora mudando. De dia faz aquele calorzão, de noite faz aquele frio, toda hora está mudando, é constante, a variação de temperatura é constante no tempo. No clima é mais constante assim, a variação é sempre a mesma, né? O clima vai de uma determinada temperatura para outra. Quem estuda o clima, quem faz a previsão do clima,
é um cientista chamado de climatólogo. Ó, clima é o cientista do clima. É o climatologista, é uma disciplina chamada de climatologia, uma ciência. Climatologia. Então a climatologia ela estuda as variações do clima durante 40 anos. Aí ela estabelece que o clima daquela região é esse, né? 30 a 40 anos. Já a previsão do tempo. Quem faz a previsão do tempo é o meteorologista. Uma disciplina, uma ciência chamada de meteorologia. E é com base na meteorologia que o repórter faz a previsão do tempo. Mas, pessoal, às vezes umas pessoas dizem assim, o cara disse ontem no jornal que ia chover hoje. Tô aqui com meu guarda-chuva esperando a chuva e não choveu. Pessoal, é uma previsão. É uma visão anterior. Ó, o prefixo, previsão. É uma visão, uma tentativa de vislumbrar o que vai acontecer. Não é uma visão, não é exatamente, né? A previsão do tempo do jornal, ela não diz exatamente o que vai acontecer amanhã. É uma tentativa, uma previsão do que pode acontecer, certo? Porque, como nós dissemos, o tempo, ele muda constantemente, certo? E em grandes cidades, a mudança é maior ainda, né? Por outros fatores, né? Que a gente vai estudar mais adiante. Quando eu digo assim que o clima do Brasil é quente. O clima do Brasil é quente. Mas o tempo pode estar frio, pode estar quente, pode estar nublado, pode estar chuvoso, né? O clima do Brasil, na grande parte do território, é quente, né? Mas pode estar frio, né? Ou pode estar chuvoso ou nublado. Então, pessoal, o clima é o que é permanente, certo? Características permanentes durante 30, 40 anos. O tempo é o que é passageiro, certo? Muito bem. Vamos continuar agora estudando, da aula passada para essa, os elementos que influenciam o clima, os fatores do clima, né? Na aula passada nós estudamos a altitude, a latitude e também o relevo e como ele influencia o clima, não é isso? Hoje nós vamos estudar a ação das massas de ar, como as massas de ar influenciam os climas no continente americano, as correntes marítimas, como as correntes marítimas influenciam os climas no continente americano, quais os tipos de clima influenciados por esses fatores no continente americano. Por fim, qual é a relação do clima com a formação da vegetação no continente americano? Vamos lá? Muito bem. Pessoal, mais uma vez eu trago para vocês a reflexão em torno da diversidade climática no continente americano. Ela se deve a diversos fatores. Nós estudamos, né, altitude, latitude e relevo na aula anterior. Nesta aula nós vamos dar atenção para as massas de ar e as correntes marítimas. Calma! Professor, eu não lembro. Bem, isso é um conteúdo do 6º ano. Nós vamos retomar esse conteúdo que é massas de ar, de forma resumida, sintética, o que são correntes marítimas e depois é que nós vamos pausadamente verificar a influência delas para o nosso clima do nosso continente. Tá bom, pessoal? Vamos tranquilo, tranquilidade. E aí eu trago mais uma vez essa imagem para frisar a ideia de dinâmica climática da Terra. Pessoal, uma outra coisa importante de dizer hoje as pessoas estão fazendo uma falsa discussão em torno, alguns dizem que está havendo mudanças climáticas, outros não está havendo. Pessoal, mudança climática sempre existiu no planeta Terra. O clima está sempre mudando, ele não é fixo, ele não é permanente. A discussão hoje é se as mudanças climáticas elas são ou não consequência da ação humana. E quais são as consequências, se o planeta Terra está se aquecendo ou se ele está se resfriando. Essa é a discussão. Mas mudança, o clima está sempre mudando, pessoal. O clima ele não é fixo, ele não é permanente, certo? E essa imagem aí, ela frisa justamente o planeta Terra lá no fundo, olha, cheio de nuvens, uma parte nublada, outra parte azul, nuvens de tudo quanto é tipo, o solzão e pancadas de chuva sempre podem também ser seguidas de trovoadas e chuva de raios, né? O Brasil é um dos países do planeta Terra que tem a maior incidência de chuvas de raios do planeta, certo? Muito bem. Vamos então para a influência das massas de ar no clima das Américas. Pessoal, o que são massas de ar? O nome já diz. É uma massa
uma grande massa, uma estrondosa massa, uma enorme massa de ar. O ar é composto de diversos gases: oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, vários gases. Então essa massa de ar é uma massa de vários gases em suspensão. São grandes volumes de ar. É uma massa de ar, né? A massa de ar, ela guarda a temperatura e a umidade das áreas em que se formam, certo? Então, por exemplo, se ela está numa zona tropical do planeta Terra, ela vai ser uma massa de ar quente. Se ela se forma a massa de ar numa zona fria, ela vai ter características de onde ela se formou. Eu vou dizer que é uma massa de ar fria, não é isso? Então, a massa de ar está relacionada às mudanças no tempo atmosférico, que é constante, o tempo está mudando toda hora. A massa está relacionada com o tempo atmosférico, certo? E existem várias massas de ar. Existem as massas de ar quente e as massas de ar frio. Vamos visualizar essa imagem? Olha essa imagem aí, pessoal, que eu trouxe para vocês. Brasil, atuação das massas de ar. É o título dessa imagem. Olha lá, as várias setas representam as várias massas de ar que atuam no território brasileiro. As setas vermelhas é a massa de ar equatorial atlântica. Está bem ao norte do mapa, não é isso? Mais assim a leste, nordeste. Então, tá lá aquelas duas setas vermelhas, lá onde tem o nome Oceano Atlântico no norte do mapa, certo? Então, é o equatorial atlântico, é uma massa de ar quente. Próximo da linha do Equador, uma massa de ar quente. Mas existem outras massas de ar também. Tem a equatorial continental. A equatorial continental sopra de onde? Da Amazônia. Olha lá a Amazônia. 3 setas, 4 setas saindo, laranja da Amazônia. Então é outra massa de ar quente, certo? É equatorial continental. Nós temos outras massas de ar, tem a tropical atlântica e a tropical continental. A tropical atlântica são as setas de verde, certo? A tropical continental são as setas aí de verde escuro. Também são outras massas de ar. E nós temos massas de ar frio. Todas as que eu falei são massas de ar quente. Tem uma massa de ar frio, que aqui está representada pelas setas roxas, né? É a polar atlântica. É polar porque é muito frio, abaixo de zero. Se forma no polo sul, né? Baixas temperaturas e sopra do sul para o norte do território nacional. Então o Brasil ele é influenciado por essas massas de ar. E é isso que aparece no jornal na hora da previsão do tempo. Aquelas setas no jornal são as massas de ar. Ela pode ser quente, ela pode ser frio. Uma massa de ar quente pode se encontrar com uma fria. Uma massa de ar quente pode empurrar a fria. Ou a fria empurra a massa de ar quente. E isso forma a dinâmica climática. Olha, para exemplificar sobre a influência das massas de ar nos climas das Américas, eu vou falar aqui sobre um assunto, né, que já foi tratado nos jornais, né, e que no ano passado foi muito falado devido à questão das queimadas na Amazônia, que as pessoas ficavam discutindo, será que as queimadas na Amazônia influenciam ou não São Paulo, Rio de Janeiro e as outras regiões do Brasil? Pessoal, influencia devido à atuação das massas de ar conjugada com a atuação do relevo. Vamos ler essa figura está numerada. Olha lá os números do leste para o oeste, da direita para a esquerda. Então essa massa de ar lá, na seta 1, no ponto 1, o Sol aquece o Oceano Atlântico. Quando ele aquece o Oceano Atlântico, a água do Oceano Atlântico, né, ela aquece e ela evapora, formando chuvas. Essa massa de ar quente empurra essas chuvas para a Amazônia. Na Amazônia, essa chuva, né, vai se precipitar, vai cair, mas também a Amazônia, devido à existência da floresta, a floresta, pessoal, ocorre um fenômeno na floresta que nós chamamos de evapotranspiração. O que é isso? As árvores transpiram, pessoal. Não é só a gente que soa, não. As árvores também transpiram. E como a Amazônia é uma floresta enorme, exuberante, com árvores de 60 metros de altura, 80 metros de altura, as árvores transpiram muito e elas jogam bastante umidade também no ar.
E essa umidade ela é arrastada pelas massas de ar no ponto 2 e no ponto 3. Então essas massas de ar elas conduzem essa umidade para em que direção? Na direção leste-oeste. Só que a oeste do continente americano, vamos lembrar, nós temos uma grande cordilheira de montanhas, que é a Cordilheira do Andes, com altitude de 3.000 metros, 4.000 metros acima do nível médio do mar. Essa umidade, ela é direcionada para essas montanhas e aí ela não consegue ultrapassar para o outro lado do continente, né? Então, essa umidade, ela faz a curva lá, que é o ponto 4 da imagem. Ela faz essa curva e essa umidade, ela se direciona para várias outras partes do continente americano, para o sul do continente americano. Então, é verdade, pessoal, o clima na Amazônia, a chuva, a umidade na Amazônia, as queimadas na Amazônia, elas influenciam diretamente o clima de grande parte do Brasil, principalmente da região sul e sudeste, devido à atuação das massas de ar e da existência da Cordilheira dos Andes. Então, pessoal, as massas de ar, elas contribuem para essa diversidade dos climas do continente americano, né? Formando essa diversidade, aumentando essa diversidade dos climas do conjunto da América, porque no conjunto do continente de norte a sul, existe uma grande quantidade de massas de ar, uma diversidade de atuação dessas massas de ar, conformando a diversidade climática do continente americano. Outro elemento importante, outro fator do clima, que influencia o clima nas Américas, são as correntes marítimas. Correntes marítimas. A água do mar, do oceano, ela não está toda parada não, empoçada, não é uma grande poça lá de água parada não, pessoal. As águas do oceano, elas estão em constante movimento. E elas se movimentam pelo que a gente chama de correntes marítimas. O que são as correntes marítimas? Porções de água que se deslocam pelos oceanos e têm características próprias de velocidade, salinidade e temperatura. Não tem as massas de ar fria e as massas de ar quente? Tem as correntes marítimas quentes e as correntes marítimas frias, pessoal. Eu trouxe essa imagem para frisar assim, né? Essa imagem, não sei se você está conseguindo ler essa imagem. Essa imagem é do Mar Mediterrâneo, no sul da Europa, norte da África. Então, qual é a ideia que a imagem passa? Pode perceber que a água está em movimento, a água não está parada. Ela está percorrendo um caminho e esses caminhos são as correntes marítimas. São muito importantes para a navegação. Elas auxiliam na navegação. Por exemplo, quando se viajava com barco à vela, elas eram fundamentais. Se você conhecesse a corrente marítima, você poderia navegar com mais velocidade, né? Bem, aí eu trouxe para vocês essa imagem aqui, frisando as correntes marítimas. Elas podem ser quentes, correntes quentes, olha lá as setas vermelhas. As correntes marítimas, elas podem ser frias. Olhem lá as setas azuis. Olha, essa imagem, ela é simplificada. Foi uma imagem assim, simplificada que eu encontrei. Para frisar essa interação entre a água quente e a água fria no oceano e como ela está em constante movimento, dando origem às correntes marítimas, certo? E as correntes marítimas são outro fator que influencia o clima nas Américas. Por exemplo, vamos dar o exemplo como a corrente do Golfo. A corrente do Golfo, pessoal, está nesse mapa aqui de vermelho, certo? Essa corrente do Golfo, ela é formada no Golfo do México. E ela é uma corrente quente que ameniza o frio da costa norte-americana até a Noruega, no norte da Europa. Então, ela se forma nesse grande círculo vermelho, certo? Ali próximo da América Central, na costa do México, no Golfo do México. É uma corrente quente, está próximo, né? São águas mais quentes, próximo da zona tropical, temperada. Então, essa corrente ela é fundamental para o clima dos Estados Unidos, da América do Norte e da Europa. É uma corrente de água quente que ameniza o frio no hemisfério norte, certo, pessoal? Então, essa é a influência das correntes marítimas sobre o clima. Bem, então, todos esses fatores
influenciam na diversidade climática das Américas. Altitude, latitude, relevo, massas de ar, correntes marítimas, fazendo essa diversidade de climas que nós temos no continente americano. O clima, vamos ler aqui, o clima equatorial, o clima tropical, clima subtropical, clima desértico, clima semiárido, clima mediterrâneo, clima temperado, clima frio, clima polar e clima frio de montanha. Bem, e qual é a influência do clima sobre as formações vegetais? Bem, pessoal, as formações vegetais, elas têm uma estreita ligação com os tipos de clima, relevo, solo e altitudes. As diferentes espécies, elas se adaptam às condições climáticas, como baixas ou altas temperaturas, escassez ou abundância de chuva. Então, a formação vegetal está relacionada diretamente ao clima, ao relevo, ao solo e às altitudes. E aí eu trago para você essa imagem tipo um mosaico, que é uma imagem refrisando essa diversidade de formações do continente americano. Porque imaginam, nós temos uma grande extensão norte-sul e uma grande variedade de climas, mas não só de climas, pessoal. O clima influencia diretamente na vegetação. Nós temos uma grande variedade de vegetação. Nessa imagem nós podemos perceber regiões de mata de manguezal, ecossistema manguezal, caatinga, região de campos, palmeiras. E é isso que nós vamos começar a estudar, né, a partir desta aula. E aí eu trouxe esses dois mapas para a gente comparar visualmente a relação entre o clima e a vegetação. No mapa da esquerda é o mapa, qual é o título? América, vegetação. O mapa da direita, qual é o título? América, climas. Se você for perceber pelas cores, há, não precisamente, mas há uma coincidência entre o tipo de vegetação e o tipo de clima. Por exemplo, na região em que do mapa de vegetação, do mapa à esquerda, a floresta equatorial e tropical está pintada de verde escuro. No caso, no Brasil, na América do Sul. Se você for comparar a parte do Brasil, que é composta de floresta equatorial e tropical, que está de verde escuro na América do Sul, com o mapa de clima, você vai perceber que a floresta equatorial e tropical corresponde ao clima equatorial. O clima coincide com o tipo de vegetação. Para frisar, eu fiz essa seta aqui para identificar. Por exemplo, o clima polar e frio geralmente dá origem a um tipo de vegetação que é a tundra e a taiga. O clima temperado e subtropical, geralmente a vegetação é a mata de araucária e campos ou pradarias. O clima tropical equatorial, no caso do Brasil, é a Mata Atlântica e floresta amazônica. Na área de clima semiárido e árido do Brasil, é a região onde ocorre a vegetação tipo caatinga e cerrado. Então, o clima está relacionado diretamente com a vegetação. E as formações vegetais? Pessoal, as formações vegetais nativas do continente americano foram bastante devastadas, dando lugar a cidades, áreas agrícolas e de pastagens, estradas e hidrelétricas, né? Isso é a realidade do continente americano. Eu trago essa imagem aqui, né? A floresta em pé de um lado e outra derrubada, devastada. Então, as formações vegetais, elas foram muito devastadas no continente americano, certo? Mas bem, para a nossa aula de hoje, o importante é você identificar a relação do clima com as formações vegetais, porque a partir da próxima aula nós vamos estudar as formações vegetais e sua relação com os tipos de clima e suas características. Bem, a América é o segundo maior continente do mundo. Destaca-se pela sua extensão latitudinal, norte-sul, que contribui para a ocorrência de paisagens diversas, marcadas pela variedade de climas e formações vegetais. Espero que tenham gostado, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.